sou a Muriel Porfírio e este é o Item Mais da CNN. A nova presidente da Caixa Econômica Federal, a Daniela Marques, tomou posse nesta terça-feira, mas no discurso a economia precisou ficar em segundo lugar. Eu vou estar abrindo um canal de diálogo exclusivo para mulheres nos próximos 30 dias. Eu sou mulher, eu entendo que essa mulher no ambiente de trabalho, na minha carreira, assisti coisas que infelizmente a gente vê sendo normalizadas. Não pode se chamar de assédio, mas eu chamo de comportamento inadequado de homens em ambiente de trabalho, principalmente no setor financeiro, que foi de onde eu vi, e que isso não é aceitável mais. Isso é coisa do século passado, essa pauta está 80 anos atrasada. Daniela assumiu a vaga deixada por Pedro Guimarães, que pediu demissão depois de se tornar alvo de uma investigação do Ministério Público Federal, aberta depois de funcionárias do banco denunciarem ele por assédio sexual e moral. De acordo com pessoas diretamente envolvidas, os supostos casos de assédio ocorriam na sede da Caixa Econômica Federal em Brasília, mas principalmente, como a gente já leu nos relatos do Metrópolis, em viagens pelo país para o lançamento de programas da Caixa Mais Brasil. E as denúncias vão além de Pedro Guimarães. Desde que o caso estourou, eu comecei a tentar fazer contato com as vítimas. Tive contato com 3 delas, em realidade 2 aceitaram, sobre a condição de anonimato, gravar uma entrevista conosco. Algumas coisas me chamaram muita atenção na conversa. A primeira é que Pedro Guimarães, segundo elas, não agia sozinho. Que outros diretores, outros dirigentes da Caixa Econômica Federal não só acobertavam esses assédios, como participavam desses assédios. As denúncias também passaram a ser apuradas pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União abriu apuração sobre as denúncias de assédio sexual na Caixa Econômica Federal. Mais cedo, a sede do banco foi alvo de uma inspeção do Ministério Público do Trabalho. Após a inspeção na sede da Caixa Econômica Federal em Brasília, hoje, o procurador Paulo Neto disse que o Ministério Público do Trabalho vai focar nas denúncias de assédio moral. O objetivo dessa inspeção foi verificar o espaço físico onde esses supostos assédios poderiam estar ocorrendo. É um momento inicial, um momento de colheita de provas. O que nós temos basicamente é o relato que a imprensa conseguiu colher e a apuração do assédio sexual no Ministério Público Federal. E o Ministério Público do Trabalho vai focar no assédio moral, sem embargo também da apreciação do assédio sexual, porque o assédio sexual e o assédio moral, eles andam conjunto. Geralmente, o assediador, quando a vítima não cede às suas investidas, ele parte para o assédio moral, né? Ele ignora, adota medidas de retaliação, então são condutas que andam conjuntamente. O agora ex-presidente da Caixa alega inocência. Em um dos seus últimos atos à frente da instituição, ele fez um discurso num evento fechado, no qual estava acompanhado da esposa. E eu quero agradecer a presença de todos vocês, a minha esposa. Acho que uma mulher é muito clara, são quase 20 anos juntos, 2 filhos e uma vida inteira pautada pela ética. O advogado do Pedro Guimarães, o José Oliveira Lima, disse à CNN que o ex-presidente da Caixa não tem receio das acusações e processos que vai enfrentar. A informação é da nossa analista Basília Rodrigues. O advogado disse ainda que Pedro Guimarães quer que haja uma apuração rigorosa das denúncias de assédio contra ele, por funcionários do banco, e que no final ficará provada a inocência dele. Sobre as denúncias de assédio sexual na Caixa e as investigações sobre o caso, neste bloco eu converso com a Basília Rodrigues, a nossa analista de política da CNN Brasil. Basília, bem-vinda aqui no podcast, é ótimo conversar contigo. Oi, tudo bem, Muriel? Ótimo conversar com você também. E aí, todo mundo que está com a gente aqui na CNN Brasil. Basília, para a gente entender melhor, quais são os argumentos aceitos para esse início de apuração pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público do Trabalho e pelo próprio Tribunal de Contas da União?
Olha, Muriel, são 2 crimes principais que estão sendo investigados aí nesta apuração, o de assédio sexual e o de assédio moral, porque veio um turbilhão de denúncias assinadas aí por funcionárias da Caixa Econômica que procuraram tanto os procedimentos internos da Caixa, né, a corregedoria, como investigação externa por meio do Ministério Público para dizer que estavam sendo constrangidas no seu ambiente de trabalho, ouvindo do ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, convites impróprios, toques indelicados, né, um tipo de invasão de todos os sinais e limites possíveis, né, o que divide o público do privado, o que divide a relação pessoal com uma relação de trabalho. Então, muitas dessas mulheres falam que viviam estes episódios dentro da Caixa Econômica e especialmente nas missões de trabalho, nas viagens que elas tinham que fazer representando o banco, mas lidando com esse tipo de atitude constrangedora, né, que está sendo denunciado por elas. É claro que a apuração aqui na CNN Brasil, ela é feita ouvindo todos os lados. A gente procurou tanto as mulheres, tivemos aí um material especial da nossa analista de economia, Raquel Landim, que conversou diretamente com algumas destas mulheres, e ouvimos também Pedro Guimarães, que até aqui se manifestou por meio de uma nota pública e também por meio do seu advogado, o José Oliveira Lima. O advogado me disse que Pedro Guimarães quer a apuração mais rigorosa das denúncias de assédio contra as funcionárias e que ficará provada a inocência dele. E até ressaltou, ele não tem receio. E agora, Basília, quais são os próximos passos dessa investigação? Os próximos passos dessa investigação é chegar na comprovação do relato das mulheres. Há a divulgação de áudios vazados de reuniões reservadas de Pedro Guimarães com seus funcionários, em que é utilizado um vocabulário chulo, declarações intimidatórias, né, de constrangimento aos funcionários, na avaliação dos próprios funcionários, e as pessoas que ouvem aquele áudio acabam tendo esse tipo de interpretação. A defesa de Pedro Guimarães diz que ele é inocente de todas as acusações, tanto sexuais quanto morais, apesar da divulgação destes áudios. Agora, o Ministério Público do Trabalho acabou de fazer uma inspeção na sede da Caixa Econômica aqui em Brasília para ter uma noção do espaço físico, como seria a dinâmica de alguns desses assédios, onde fica a presidência na sede do banco aqui em Brasília e onde ficam as salas das mulheres que seriam assediadas por Pedro Guimarães. Então, ele esteve lá, o procurador do trabalho, o procurador titular dessa investigação, para observar o ambiente, ouvir também alguns funcionários da instituição, colher informações e documentos que possam comprovar aí essa série de denúncias. Basília, agora e sobre Daniela Marques? O que você pode nos dizer sobre o perfil dela? Como que deve ser a gestão também da Daniela à frente da Caixa? Qual que é o clima de agora no banco? Olha, a Daniela Marques vem cheia de expectativas, dizendo que vai virar a página da Caixa Econômica, melhorar o ambiente, pacificar o ambiente de trabalho, sem fingir que os casos, as denúncias aconteceram, né? Ela está ouvindo vários funcionários, especialmente funcionárias, e já na sua posse decidiu lançar um programa, um canal exclusivo para as mulheres, chamado Diálogo Seguro. O objetivo aí é que as mulheres possam, de maneira anônima, ligar, fazer denúncias e, se quiserem se identificar, ter também um tipo de acompanhamento com psicólogos, assistentes sociais, se assim for necessário, para que sintam um tratamento individualizado, personalizado, na forma com que o banco agora enfrenta esse tipo de situação. Atendimento 24 horas por dia, bom, tudo isso está chegando como um conjunto de ações de Daniela, que afirma que vai abraçar a causa feminina para dentro do banco, ouvindo as mulheres. É um canal, inclusive, que vai ser administrado por mulheres indicadas pela nova presidente, ela que mudou, né, passou aí a borracha em alguns executivos que são ligados à presidência para trazer uma nova gestão, né? Então, literalmente, a Caixa Econômica agora está sob nova direção. Para dentro do banco, essas ações já estão sendo anunciadas no primeiro dia de trabalho de Daniela Marques. Para fora do banco, ela diz que vai abraçar também a causa feminina
com lançamentos de programas, linhas de crédito, algo direcionado para as mulheres. Então, a Daniela Marques chega com um tipo de plano de comunicação, porque há uma preocupação com a imagem do banco e o quanto disso pode respingar na imagem do presidente Jair Bolsonaro. Então, mostrar que a Caixa mudou, tem até a auxiliar da atual presidente que diz, olha, Caixa Econômica, até o artigo é feminino, é a Caixa. Então a instituição tem que mostrar esse lado mais sensível e social dedicado às mulheres. Pois é, quero pegar justamente nesse ponto que você já começou a falar, Basília. Vamos falar sobre essas denúncias envolvendo o ex-presidente da Caixa, que é amigo pessoal do presidente da República. Isso realmente pode respingar de alguma forma na tentativa de reeleição do presidente Bolsonaro? Olha, o presidente Jair Bolsonaro está sendo muito aconselhado neste quesito para não escorregar na forma de tratar o problema. As informações de bastidor dão conta, de dentro do Palácio do Planalto, que quando a denúncia chegou, num primeiro momento, a ideia não era demitir, né? Não era cortar a cabeça de Pedro Guimarães. Tentar encontrar até uma lógica política, um tipo de perseguição para classificar estas denúncias. Só que quando a coisa começou a ganhar espaço na imprensa, tamanho, e virou de fato um caso investigativo, aí o governo deu um pulo para trás e tomou uma outra atitude. O presidente, fortemente aconselhado por seus ministros, decidiu aceitar mesmo que era a hora de interromper, ou melhor, encerrar a fase de atuação de Pedro Guimarães, um de seus principais aliados no governo. Recentemente, conversando com apoiadores, o presidente acabou ali dando uma escorregada e disse que Pedro Guimarães se afastou do cargo. Então, no lugar de demissão, ele até utilizou uma palavra mais branda, disse que foi um afastamento, porque ainda há uma confiança do governo e um discurso também de que Guimarães conseguirá provar na justiça que é inocente, né? Desqualificando, deslegitimando a gravidade das denúncias que foi mostrado até aqui para toda a população. Então, há uma preocupação eleitoral que faz dobradinha com caráter pessoal, né, com a personalidade do governo. Num primeiro momento, não entenderam as denúncias de assédio sexual e moral como verdadeiras e graves o suficiente para prejudicar a imagem do presidente Jair Bolsonaro. Foi dada ali uma outra modulação ao caso. Só que tão logo isso vazou para a imprensa, aí não teve como seguir adiante com outro propósito, senão o de demitir Pedro Guimarães. A gente começa aqui uma nova etapa dessa história, porque no momento em que o denunciado está no cargo, há muita pressão para que ele saia. Pois bem, ele não é mais presidente da Caixa Econômica, mas essa história não acaba com as demissões de Pedro Guimarães e de seus ex-auxiliares na instituição. Perfeito, Basília. Obrigada por participar aqui com a gente, por separar um tempinho da sua agenda corrida. Obrigada, volte sempre, viu? Valeu, Muriel. A gente se encontra, com certeza, né? Sem dúvida, obrigada. Seguimos por aqui para falar de uma pesquisa feita no ano passado que mostrou que mais de 1/3 dos empregados brasileiros já sofreu assédio moral no trabalho. O levantamento da empresa de gestão de recursos humanos Mindsight, no entanto, revela aí que menos de 7% das vítimas denunciou o ocorrido. No mesmo estudo, a incidência de casos de abuso sexual supera os 10%. Entre as mulheres, o índice sobe para 15%, 3 vezes mais do que entre os homens. E as agressões podem acontecer em qualquer lugar, mesmo diante de câmeras. Inacreditável! Um caso de assédio sexual na principal Assembleia Estadual do país, a de São Paulo, no plenário da Assembleia Legislativa. A atitude do deputado estadual Fernando Cury, do Cidadania, foi parar na polícia. A vítima é a deputada Isa Pena, do PSOL. É isso, o deputado, que parece combinar o que ia fazer ali com os outros parlamentares, chega por trás e coloca a mão no seio da deputada. Ela reage forte, afasta ele, mas ele continua colocando a mão no corpo dela. A discussão, então, acontece e tudo isso, gente, na frente do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
Neste segundo bloco, vamos falar sobre assédio moral e sexual, e para isso a gente convidou Nildete Santana de Oliveira, doutora em Direito pelo Centro Universitário de Brasília e presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB do Distrito Federal. Doutora, obrigada por conversar com a gente, bem-vinda. Muito obrigada, Muriel, é sempre um prazer estar aqui com vocês, porque a gente leva esse tema que é tão importante e tão fundamental para o conhecimento da sociedade. O prazer é todo nosso, professora. Vamos começar então entendendo o que é assédio moral e o que é assédio sexual, doutora? Pois não. O assédio moral é considerado uma conduta abusiva que se manifesta por comportamentos, palavras, atos, gestos que podem causar dano à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa, que coloca em risco o emprego da vítima, degrada o ambiente de trabalho. Então, essa é uma definição criada por uma autora francesa, Irigoyen. Professora, e qual que é a incidência de casos no Brasil? Existe algum perfil específico de vítimas? E qual que é o índice de punibilidade? Lamentavelmente, existe sim um perfil, não único, mas comumente as mulheres são mais assediadas do que os homens. Essa é uma realidade dentro do Brasil. Além disso, a gente observa a presença de alguns marcadores sociais que fazem com que mulheres negras e mulheres que têm um salário mais baixo, e a região norte, por exemplo, essas mulheres são mais assediadas. Então, a gente tem até alguns índices aqui de uma pesquisa realizada pelo Finkieva, que diz que 52% das mulheres entre 2 e 6 salários mínimos são assediadas. As mulheres que moram no norte, 63% se dizem assediadas, enquanto, por exemplo, no centro-oeste são 55%, mas é um número muito grande de mulheres que são assediadas, tanto vítimas do assédio moral, quanto vítimas do assédio sexual. Doutora, a gente pode dizer que o Brasil tem uma epidemia de assédios dentro do ambiente de trabalho, por exemplo, e se isso realmente acontece, o que nos levou a esse ponto, a esse momento? Muito importante esse seu questionamento, porque o que ocorre? Falar sobre assédio moral ou sexual não pode se dissociar da própria questão cultural e social brasileira. Então, alguns marcadores sociais e suas características classificatórias que explicam essa diversidade no tecido social e que também apresentam uma hierarquização da vida no sentido da desigualdade, mostra que tanto mulheres negras e mulheres mais jovens, mulheres que recebem entre 1 e 2 salários mínimos, 2 e 3 salários mínimos, são mais assediadas, então são vítimas preferenciais, porque são mulheres que têm mais dificuldade de arrumar um emprego, são mulheres que possuem mais necessidade do trabalho. Então, eu diria que há sim uma epidemia, mas que a gente está vivendo um momento muito importante para dar destaque a isso. Então, esse fato, embora lamentável e terrível, que causou muita dor às mulheres, pode de fato servir como um momento para lançar luzes sobre esse tema, discutir bastante esse tema, porque por vezes a própria mulher vítima de assédio, ela não compreende que aquilo é um assédio, ela tem o mal-estar, mas ela não sabe identificar aquilo como assédio. Então, se falando sobre isso, nas redes sociais, nas mídias, na televisão, no jornalismo como um todo, é muito bom para trazer a consciência tanto para a vítima como para o assediador. E é necessário que o Estado e as instituições tomem providência sobre isso. É necessário criar canais de denúncias, é necessário criar uma legislação nacional sobre o assédio moral, que ainda não existe. O assédio sexual já foi criminalizado, então está lá previsto no Código Penal. Mas o assédio moral ainda é uma construção doutrinária e jurisprudencial. A gente precisa estabelecer uma norma específica para esse tipo de comportamento. E doutora, por que é tão difícil para as vítimas denunciarem ainda? Geralmente a sociedade precisa de mais de uma mulher para denunciar, por exemplo, um homem. Geralmente quando é só uma vítima, ela é desacreditada, né? Por que isso acontece? Toda essa estrutura patriarcal e culturalmente machista faz com que a mulher seja desacreditada e faz com que ela tenha receio de denunciar. Porque algumas vezes a denúncia faz com que ela na rede social seja atacada, seja desacreditada, descredibilizada,
revogada, que ela seja transferida do seu local de trabalho, que ela seja demitida do seu local de trabalho. Então, às vezes, a mulher ela sofre a consequência como se ela tivesse sido autora, quando de fato ela é vítima, ela é revitimizada. Então, as empresas hoje, em função do compliance, né, de um comportamento ético exigido, muitas delas têm criado esses canais de denúncias e canais de acolhimento para receber essas mulheres, para que elas não sejam revitimizadas. Então, o que eu digo sempre é o seguinte: é importante denunciar, porque a denúncia vai muitas vezes inibir o assediador e vai fazer com que esse tema ganhe luzes e que outras mulheres tenham coragem de denunciar. É comum que quando uma mulher denuncie, outras mulheres se encorajem e venham denunciar. E aí essa denúncia se torna mais forte, porque há mais indícios, né? Uma traz um tipo de prova, outra traz um outro tipo de prova. E também porque, como não se fala muito sobre isso, as mulheres não sabem o que fazer. Como é que eu vou provar isso? Então, você guardar um e-mail, você guardar uma mensagem de WhatsApp, uma foto que foi mandada no caso de um assédio sexual, uma provocação, guarde foto, guarde um bilhete, porque isso vai servir de prova. É fundamental também que a mulher procure uma rede de apoio. Converse com uma amiga, converse com os familiares, converse com o RH, converse com o sindicato, converse com sua representante de classe, para que essa mulher tenha um apoio e que ela não caminhe sozinha. É muito bom que ela tenha esse apoio, porque muitas vezes esse tipo de ação pode gerar um mal-estar tão grande que tem pessoas que tiram sua própria vida. Então, é uma das causas do suicídio. Isso é muito grave. Então, por isso que a mulher precisa desse apoio. Sem dúvida. Sem contar ainda, né, doutora, que tem o fator emprego envolvido. Muitas vezes elas precisam desse dinheiro, precisam desse emprego para se sustentar, no fim das contas. Qual que é o tamanho desse prejuízo individual, social, econômico que esse tipo de crime pode gerar? A gente tem exatamente, de forma resumida, 3 tipos de prejuízo. O prejuízo individual, né, que é causado ao trabalhador. O prejuízo que é causado à própria empresa, porque a empresa também pode ficar marcada, olha, a empresa que viola as normas, é uma empresa que é assediadora, quando o assédio é um assédio institucional, que ele é tolerado, permitido e, por vezes, até estimulado pela própria empresa, a gente chama de um assédio institucional. E a gente tem também um prejuízo social, porque as pessoas que sofrem assédio muitas vezes precisam se afastar do ambiente de trabalho e vão receber um benefício do INSS para que fique em casa afastada, e muitas vezes é preciso que ela pare de trabalhar, porque ela não tem mais nenhuma condição de desenvolver o seu trabalho. Então isso gera um prejuízo social muito grande em termos de prejuízo para o INSS e gera também um prejuízo social em termos de qual é a visão que as pessoas dos outros países têm do Brasil, qual a visão que as outras pessoas têm das instituições brasileiras. Então, é um prejuízo individual, porque causa um mal ao trabalhador, é um prejuízo que pode causar mal também à empresa. O Ministério Público muitas vezes tem agido em função dessas denúncias e pode fazer um TAC, um termo de ajustamento de conduta? Isso, e pode pagar multas altíssimas, né, que a empresa vai ter que pagar. Então pode gerar um prejuízo tanto econômico para a empresa, como também um prejuízo da visão que a pessoa tem daquela instituição, daquela empresa, e pode demorar que eles recuperem essa visão que as pessoas têm como uma empresa assediadora. Certamente o trabalhador é o mais prejudicado, porque ele pode ter depressão, ele pode ter problemas de arrumar um outro emprego, de se sentir seguro num outro ambiente de trabalho. Isso é muito grave. Tanto é grave que o estudo do assédio começou por médicos, psicólogos, psiquiatras, e só depois esse tema foi trazido para o direito, porque os trabalhadores chegavam doentes aos profissionais de saúde e aí passou-se a se estudar esse tema como um tema que faz parte aí, infelizmente, da relação de trabalho, mas que vem sendo combatida, mas infelizmente a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Sem dúvida. Agora, para quem está pensando em denunciar, criando coragem, existe algum artigo específico na CLT sobre assédio sexual, sobre assédio moral?
no Brasil nós não temos uma legislação ainda específica sobre assédio moral. Então a gente utiliza o artigo 1º da Constituição Federal, fala sobre o dano à honra, à saúde física e mental do trabalhador, os artigos 5º e 6º também da Constituição Federal e artigo 7º, o aumento do risco à saúde, porque todo trabalhador tem direito a um ambiente de trabalho saudável e a empresa é responsável por isso. Então é importante denunciar na empresa, denunciar o seu superior hierárquico. Se for ele que estiver cometendo, denunciar o superior dele, denuncie no RH, no Recursos Humanos, denuncie num canal específico de denúncia. Então nós não temos ainda uma legislação específica sobre dano, mas o Código Civil também no artigo 186 fala sobre a questão de quem causar dano a outrem deve repará-lo, né? Então são essas normas que são utilizadas pela doutrina e pela jurisprudência para punir o assediador do dano moral. E com relação ao assédio sexual, o Código Penal no artigo 216-A já estabelece, já tipifica esse crime. Doutora, foi um prazer conversar e aprender com a senhora. Obrigada por disponibilizar o seu tempo e conversar com a gente por aqui. Muito obrigada. É uma honra e é muito bom que a gente possa discutir esse tema e que a gente possa, quem sabe, com essa discussão, mitigar essa prática tão nefasta aos trabalhadores. Muito obrigada. É isso que esperamos. Obrigada. Com essas reflexões, a gente chega ao fim do Item Mais deste dia. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero amanhã. Com a apresentação de Muriel Porfiro, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa são do Lucas Scherer. A pauta e a produção do Danilo Santana. Edição e sonorização do Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.